Converso hoje com o comandante Robinson Farinaso, oficial da Reserva da Marinha e também dono do canal Arte da Guerra. Comandante, muito obrigado por ter aceitado o convite do OCP News para a gente estar batendo esse papo hoje aqui. Muito obrigado, Thomas. Eu quero mandar um abraço para você, para todo o público do OCP, tá? Fico muito honrado com o convite. Dizer que o dono do canal Arte da Guerra, na verdade, não sou eu, é o público brasileiro, né? O canal existe para servir o Brasil. A gente tenta. Perfeito, comandante. Comandante, nos últimos tempos, os analistas políticos, estudiosos, chefes de Estado, enfim, estão falando que a gente está indo para um mundo, uma nova ordem multipolar, né? O que seria essa nova ordem? E nós estamos indo ou já estamos nesse mundo multipolar, comandante? Olha, Thomas, você fez, na verdade, várias perguntas numa só. Eu vou tentar, assim, responder à altura do seu questionamento. Eu penso o seguinte, que nós estamos caminhando para uma ordem multipolar, eu não tenho a menor dúvida. Se nós já chegamos nela ou não, eu tenho muitas dúvidas. Por quê? Porque é um período de transição. Eu acho que essa transição da ordem unipolar americana para o mundo multipolar, ela vai ser mais complexa do que foi a última mudança de ordem. Qual foi a última mudança de ordem? Nós tínhamos a Guerra Fria, que era uma ordem, né, de dois polos, o bloco socialista e o bloco capitalista. Acaba a União Soviética em 91, vem a unipolaridade americana. Ficou claro ali, a linha ficou muito clara, porque não havia outra potência para se contrapor aos Estados Unidos. Era muito fácil entender quem é que estava mandando. Qual é o problema hoje? Os Estados Unidos estão enfraquecidos, mas você tem uma Rússia em ascensão, uma China em ascensão, uma Índia em ascensão e o Brasil com possibilidade de ascensão se o trabalho for bem feito aqui dentro. Então, é um mundo muito confuso. Eu dizer para você que vai ser assim ou vai ser assado, eu estaria assim cometendo uma desonestidade intelectual com o seu público. Eu acho que vai ser um mundo muito mais complicado, complexo, com mudanças muito abruptas, assim. E o negócio que eu percebo, Thomas, e que me deixa realmente, assim, dá uma certa inquietação, é que eu percebo que muitas lideranças mundo afora ou não aceitaram isso, ou não entenderam, ou não estão querendo aceitar essa mudança, mas ela é inevitável, tá? Uhum. Eu sei que eu devo ter confundido o pessoal, mas aí você pode pensar os pontos que você acha que tem que ser mais elucidados. Não, claro. Mas o senhor vê assim que, como o senhor falou, tem vários países em ascensão, né, como a Rússia, a China, e eu vejo também alguns estudiosos falando que, na verdade, nós vamos caminhar para um mundo bipolar, como era na Guerra Fria, só que em vez da União Soviética, agora seria China e Estados Unidos. Esse é um cenário também possível, dado que os dois países têm uma grande hegemonia econômica. É um cenário que a gente pode ter nos próximos anos de ter esses dois grandes polos e outros países correndo por fora ali. Pode ser uma possibilidade, porque é o que eu te falei, ninguém sabe como é que isso vai Claro. ser. A gente pode Uhum. caminhar para uma bipolaridade. Só que o que está acontecendo, Thomas? A gente nota uma coisa, né? Que aí é a pedra no caminho dos Estados Unidos. A Rússia e a China eles vão atacar o dólar americano. Porque a grande força dos Estados Unidos, o pessoal pensa que é o poderio militar. Não é, é a credibilidade do dólar. É a credibilidade do dólar que faz com que os Estados Unidos tenham sucesso, em alguns casos, na aplicação de sanções, que eles dominem o comércio mundial, que eles dominem as entidades financeiras e por aí vai. A partir do momento que você tira essa força do dólar, os Estados Unidos fraquejam. Não vai ser fácil você manter um orçamento militar de 858 bilhões de dólares com a sua própria moeda enfraquecida. Agora, eu vou te dizer uma coisa. O país do mundo que mais contribuiu para o enfraquecimento do dólar foi o próprio Estados Unidos, porque eles abusaram das sanções. Quando eles confiscaram diversos ativos da Rússia, etc., fizeram uma série de gestões para enfraquecer a economia da Rússia, isso acendeu a luz aí em Riad, né, em Nova Delhi, por aí vai. Vários países do mundo falaram: isso está acontecendo com a Rússia hoje, pode acontecer conosco amanhã. E os países começam a desconfiar do dólar e a fugir gradativamente da moeda. Então, eu acho assim: se a China e Rússia, e o Irã também, que é uma força, não Uhum. despreze a força do Irã, se a China e Rússia eles conseguirem enfraquecer o padrão do dólar, vai ser muito difícil os Estados Unidos manterem a sua posição
Assim, eu acho que aquela força que eles tinham até 2022 não volta a ter mais. Na minha opinião, é isso aí. Uhum. Mas se houver enfraquecimento do dólar, assim, a perda de projeção dos Estados Unidos vai ser maior do que eles gostariam. E como é que é essa relação, comandante, Rússia e China, que essa relação se estreitou aí nos últimos tempos, desde da invasão à Ucrânia, né? O senhor acha que eles vão caminhar juntos, sendo como um bloco contra o Ocidente, contra a... Ou em algum momento os interesses individuais ali dos países vai acabar colidindo? Ô, Thomas, olha só, se a gente tivesse numa live do Arte da Guerra, ia te dar uma gaivota azul, tá? Porque você tocou no ponto focal agora. Vamos retroagir 60 anos no tempo. A relação entre a China e a antiga União Soviética, que a Rússia herdou, eu não tenho dúvida disso, nunca, sempre foi estremecida, principalmente depois da morte do Stalin e do 20º Congresso do Partido Comunista em 1956. O Khrushchev denuncia uma série de erros do stalinismo e isso abriu a distância com a China. Tiveram problemas de fronteiras muito fortes, aí quase foram à guerra em 1969, e a China, pouca gente sabe disso, apoiou os Estados Unidos contra a Rússia na guerra do Afeganistão entre 1979 e 1989. Então a relação dos dois países não era boa. O grande engenheiro, os dois grandes engenheiros dessa cisão entre Rússia e União Soviética foram os falecidos presidente Richard Nixon e o ex-secretário de Estado Henry Kissinger, que faleceu recentemente, aos 100 anos de idade. Uhum. Eles criaram essa cisão. E eu acho que foi a grande obra Sim, de geopolítica, de engenharia geopolítica da administração Nixon, né? Junto com o fim da Guerra do Vietnã. sim. Só que o que acontece? Os herdeiros políticos dos Estados Unidos, principalmente os presidentes Barack Obama, Joe Biden, aí, eles destruíram essa obra. Esse é o fato. Ao tentarem isolar a Rússia, eles jogaram, empurraram a Rússia para a esfera da China. Saiu uma matéria hoje na CNN, inclusive, né? Falando que os chineses nunca compraram tanto gás da Rússia e os russos nunca compraram tantos carros Sim. chineses. Então, o que acontece? Essa união, eu não posso dizer para você que ela é eterna, não dá para dizer, Uhum. mas ela vai atrapalhar muito, muito os interesses americanos nos próximos anos. Perfeito, comandante. E nesse cenário complexo que a gente está vendo, como é que fica a posição do Brasil, né? O Brasil faz parte dos BRICS, mas é um país ocidental, altamente influenciado pela política americana, né? O senhor acha qual rumo será que o Brasil vai tomar aí nesse cenário que tá chegando aí de multipolaridade? Como se encaixar nesse tabuleiro? Olha, Thomas, a gente tem que tomar muito cuidado com o conceito de Brasil ocidental, né? Porque eu acho assim, o Ocidente é um clube que a gente paga a mensalidade integral, mas não pode usufruir todos os benefícios. Essa é que é a verdade. O Ocidente é um clube fechado, o Brasil paga a mensalidade dele e não usufrui todos os benefícios. Eu não acho que a gente seja assim aceito pelo Ocidente em todas as nossas peculiaridades. Eu não vejo assim, não. Eu acho que a gente fala uma língua que existe no Ocidente, etc., mas os nossos valores estão um tanto quanto dissociados disso. Primeiro, porque o Ocidente é bélico. Vamos ser sinceros. Os Estados Unidos fez diversas guerras nos últimos 60 anos aí. A Europa, então, não preciso nem dizer. Tem um currículo de guerras aí, né, extenso. E o Brasil não é dessa política. Nós somos pela diplomacia, pelas negociações, né, pela multilateralidade aí. Então, acho que esse conceito de Ocidente para nós é meio complicado. Agora, nós temos que olhar uma coisa: o que está acontecendo? Hoje, o nosso grande parceiro comercial é a China. O Brasil exporta muitas commodities para a China. E a China, na contrapartida, exporta produtos manufaturados para o Brasil. O que eu tenho medo, Thomas, do mundo que vem aí para o Brasil? Nós somos um país pouco industrializado. As nossas exportações, em termos de. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que você vai entender com facilidade. Quanto custa um quilo de algodão in natura que nós exportamos? E quanto você paga por uma camiseta de grife feita por esse mesmo algodão? Então você para pensar o seguinte: a gente manda, vamos supor, $1 lá para fora é algodão e paga 10 pelo produto que volta para cá. Né? Essa é a grande preocupação que eu tenho pelo Brasil, porque nós estamos entrando num mundo de alta competitividade, a gente vai ter que competir com a excelência e a magnitude da indústria manufatureira chinesa, né?
com a excelência e magnitude da produção de serviços da Índia, que são baratos e Uhum. são muito bons. E a gente, na contrapartida, o que nós temos a oferecer? Commodities, que são as coisas mais baratas de toda a cadeia produtiva mundial. Então, o que eu tenho medo, o receio muito grande, Thomas, que a gente está entrando nesse mundo despreparado, como nós saímos do outro despreparado também. O Brasil perdeu a corrida industrial, essa é que é a verdade. Certo. E eu não sei como é que as coisas vão ficar no futuro, porque você não vê uma preocupação muito grande. Agora está melhorando um pouco isso, mas estamos longe do ideal. Uma preocupação muito grande em fortalecer a nossa infraestrutura de maneira a dar robustez à economia, né? E nem de modernizar a nossa matriz econômica. Eu me preocupo com o futuro do Brasil nesse cenário. Você Ele tinha tem até. oportunidades, Thomas, só para esclarecer, tem Claro. oportunidades, mas também tem muitos riscos. Eu acho que mais oportunidades que riscos. O problema é o seguinte: a gente está exposto aos riscos e não está sabendo lidar com as oportunidades. Sim. E analisando até essa questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, a Rússia sofreu uma série de sanções, né? Mas conseguiu passar aí ao largo de uma crise, né? E essa crise até foi se instalar mais na Europa, né? O que que isso, com tudo de ruim que tem na guerra, mas o que que fica de lição para o Brasil em termos, como o senhor está falando, de reforçar a indústria nacional, a indústria de defesa, de tecnologia? Como é que o senhor avalia isso? Olha, Thomas, eu acho que os efeitos da guerra da Ucrânia em termos de lições estão chegando no Brasil agora. Porque o que acontece é o seguinte: qual foi a grande força da Rússia? Né? Eu vou vou roubar uma frase do ministro Delfim Neto, né? É ter berinjela para colocar na quitanda. A Rússia tem produto para entregar. Ela produz ouro, ela produz gás, ela produz petróleo. Dizem que tem toda a tabela periódica no solo da Rússia. Então, o urânio americano, o urânio que abastece as usinas dos Estados Unidos, que move os porta-aviões e submarinos nucleares americanos, vem da Rússia. Isso que é verdade. Então, o que acontece? A Rússia fortaleceu a economia dela, você consegue sancionar até um certo ponto. Por exemplo, o petróleo russo está sendo sancionado. Só que a Europa continua se movendo com o petróleo russo. Na verdade, quem está pagando pelas sanções é a própria Europa, porque ela compra o petróleo da Índia, a Índia não produz uma gota de petróleo. Todo o petróleo que ela está exportando é russo. Quer dizer, é uma burrice muito grande. Você vende para a opinião pública que você está sancionando a Rússia, na verdade, você está comprando petróleo russo da Índia muito mais caro. Esse é o painel econômico. Agora, vamos falar do Brasil. Ô, Thomas, o Brasil não tem uma indústria de defesa robusta. Você fala, mas nós exportamos aviões pela Embraer. Sim, mas é uma coisa só. Quantos aviões nós exportamos? Na contrapartida, a gente compra Jeep. Eu acho um absurdo isso. Um absurdo um país que no Brasil importar Jeep. Eu acho o fim da picada. Jipes, caminhões, agora vamos comprar canhões, obuseiros aí de fora, que é uma coisa muito mais simples de você fazer, exige muito menos aí refinamento tecnológico do que uma aeronave. Quer dizer, nós teríamos condições de fazer isso, mas a gente não faz aqui no Brasil. Eu acho que esse é o grande problema. Por que a Ucrânia está passando, né, por problemas enormes aí? A Ucrânia tinha, eu falo sempre isso, e está documentado, eu te mando os documentos, 245 indústrias de defesa em 2013. Boa parte dessas indústrias que eram de ponta. A Ucrânia era uma das grandes fábricas de carro de combate da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, estava em Kharkiv, na Ucrânia. Eram indústrias de ponta, e esse regime neoliberal que entrou lá a partir de 2013 fechou essas indústrias, a partir de 2014. O que acontece? A Ucrânia ficou amputada nos seus braços. Ao passo que você tem uma indústria na Rússia, que é enorme, que trabalha em 3 turnos, é a maior do mundo no momento, e que toda hora coloca insumos no campo de batalha. Então, essa é a lição que fica para o Brasil. Nós precisamos fortalecer a nossa indústria de defesa, porque o nosso parque industrial, além dele ser pouco diversificado, ele é pequeno. Ele não atende às necessidades do Brasil, que é um dos maiores países do mundo e com certeza um dos mais ricos. Nós precisamos nos armar, essa é que é a verdade. Perfeito. Comandante, os países europeus há muitos anos eles diminuíram muito o investimento militar, né? E agora a gente está vendo aí desde que houve a invasão à Ucrânia esses gastos militares crescendo, né? Como é que o senhor acha que a Europa estaria preparada para uma guerra com uma potência como a Rússia, por exemplo? A guerra, vamos dizer, chegando no quintal da Europa. Como é que esses países estão preparados? Eu vi esses dias o John Mearsheimer falando que
o exército britânico é o menor desde 1714. Como é que está essa realidade militar dos países da OTAN ali da Europa? Principalmente da Europa, né? A Europa e os Estados Unidos também, tá? Não é esse problema, não é só da Europa, não. Uhum. Os Estados Unidos também. Eles acreditaram no próprio conto de fadas que eles contaram para o mundo. Eles contaram que, olha, qual era a ideia geral, Thomas? Era o seguinte: é o fim da história, né, do Francis Fukuyama. Olha, a história acabou, nós vencemos, daqui para frente vai ser só isso aqui. A nossa ideologia neoliberal, etc., né, a vitória das democracias liberais. Eles não conseguiram entender que a história é cíclica, que outros países não compartilham dessas ideias e desses valores e têm seu próprio modo de conduzir as coisas. Enquanto a Europa se fechou na sua confiança, Rússia e China continuaram a desenvolver as suas indústrias e modernizar suas forças armadas. O resultado, o Mersheimer tem razão, o exército britânico hoje é minúsculo, tá? É que as forças armadas da Europa estão emasculadas, todas elas. Talvez com alguma exceção, o exército francês e o polonês que está se armando muito agora. Mas o resto, Alemanha, Reino Unido, os Países Baixos, aí são exércitos emasculados. Só que, para a sorte da Europa, para a sorte deles, a Rússia não quer guerra. A verdade é essa. A Rússia quer segurança. Se para obter segurança ela vai precisar fazer uma guerra, é outra história. Mas eu acho que a Europa deveria investir mais em negociações bilaterais, tá? Em construção da confiança, tá? Em gerar estados tampões entre a OTAN e a Rússia. E aí sim ela poderia ter um ambiente de tranquilidade nos próximos anos, porque eu acho muito difícil se a Europa quiser pagar para ver e fazer uma guerra com a Rússia, que ela saia do mesmo tamanho que entrou. A Rússia tem um arsenal de 6 mil ogivas nucleares. A Europa não vai conseguir emular isso daí. Em última instância, a Rússia não vai perder essa guerra. E que vão perder, eles vão partir para a opção nuclear, já avisaram isso aí. Então, eu acho, Thomas, que a Europa está entrando num caminho muito perigoso. Eu acompanho as declarações dos analistas europeus. Eu acho que eles estão Uhum. como aquele livro da Primeira Guerra Mundial, né? Sonâmbulos, estão caminhando aí para um desastre, para um abismo apocalíptico aí, não estão pensando nisso. A Europa deveria investir mais na diplomacia. As relações diplomáticas com a Rússia pioraram muito nos últimos 2 anos. Perfeito. O senhor falou sobre estados tampões, né? E indo na contramão disso, o que as recentes adesões aí da Finlândia, Suécia à OTAN representam nesse tabuleiro geopolítico? Você acha que tem alguma relevância, altera alguma coisa? Como é que o senhor está vendo isso? Eu acho só como que aumenta o prestígio, né? O prestígio da OTAN aumenta, de 30 países passou para 32. Mas a Finlândia, vamos lá, é um anão militar. A verdade é uma só. Aquilo que a Rússia queria da Finlândia, ela já obteve em 1940. Em 1940, quando teve a guerra russo-finlandesa, os russos tomaram 9% do território da Finlândia. Toda a parte estratégica que eles queriam de acesso ao Golfo de Bótnia, eles já tiraram em 1940. Então, não há o que interesse, não há o que interesse para a Rússia. A Finlândia é um país pequeno, com forças armadas pequenas, com uma população pequena também, numa situação que, se houvesse um combate ali, seriam situações assim climáticas bastante dificultadas, aí a região é muito complicada. É, então, eu não acho que isso mude. A Suécia tem uma boa indústria de defesa. Nesse ponto, eu acho até interessante, né? Mas eu não sei o que eles vão ganhar com isso, entendeu? Porque a Suécia não tinha efetivamente nem fronteira, nem divisa com a Rússia, a Suécia tem. A Suécia é um país que não faz fronteiras com a Rússia. Então, eu acho que são coisas assim. A gente tem uma liderança nesses países, né? Suécia, enfim. A Finlândia eu não vou nem falar. A Finlândia era dirigida por uma moça de 30 e poucos anos de idade, que foi pega. O primeiro-ministro da Finlândia foi pega numa situação vexaminosa, numa balada. Isso mostra já o tipo de gente que estava dirigindo aquele país. Mas a Suécia, eu vejo a coisa dessa forma. É o país que menos teria a ganhar entrando nessa condição toda, né? Mas nós temos lideranças, que é o que eu te falei, Thomas, são lideranças que não estão voltadas para o dia a dia do homem comum, né, do homem das ruas, da dona de casa. Estão voltados para objetivos estratégicos que não são os seus. Essa é que é a verdade. Os objetivos estratégicos da OTAN não estão ligados ao cidadão comum da Finlândia e da Suécia. Eu acho que acrescenta pouco, né? Uhum. Mas é uma situação que eu também não vejo como reverter no longo prazo aí. Agora, eu vejo assim, quem vai ganhar muito
com essas adesões é a indústria de defesa dos Estados Unidos, porque eles vão empurrar armas para esses dois países, eu não tenho dúvida disso. E o senhor estava falando sobre as lideranças, né, dos países europeus ali, e esse ano nós temos uma série de eleições, né, importantes mundo afora. Indo para a América do Norte, né, dos Estados Unidos, o que uma eventual eleição do Trump, né, que a princípio, né, por enquanto seria o cenário mais provável, pelo que analistas vêm falando, o que isso muda no jogo, na guerra Ucrânia-Rússia, até na guerra no Oriente Médio, né? Como é que esses países estão olhando para as eleições americanas? Olha, Thomas, eu acho assim, a eleição americana, não tenho dúvida, é o grande evento geopolítico de 2024. Né? Nós vamos estar falando dela aí o ano inteiro. Agora, e a chance do Trump, eu diria que são muito boas, tá, Thomas? Não vamos assim, não vamos dizer, ele vai ganhar, é difícil dizer, né? Mas as chances deles são enormes, eu não tenho dúvida disso. Só que você tem que olhar uma coisa, né? O Trump talvez esteja pensando que os Estados Unidos que ele vai assumir agora em 2025 é o mesmo que ele deixou em 2020. Não é. É outro país, outra conjuntura mundial, outros jogadores no tabuleiro. Né? Então, eu não sei como é que ele vai lidar com isso. Eu vi recentemente uma declaração do presidente Putin ao Tucker Carlson, essa entrevista ficou famosa aí, e eu achei bem dúbio o que o Putin falou. Ele falou que ele prefere o Biden porque é mais previsível, né? Eu não sei Hum, se ele foi sincero, eu não tenho como dizer para você. hum, Mas no meu caso em particular, eu acho que o Biden, no momento, para esse cenário geopolítico, ele representa mais segurança, porque a gente sabe até onde ele pode ir. Eu não sei como é que o Trump vai lidar com tudo isso. Outra coisa, o Trump era cercado por gente, por alguns tresloucados do Conselho de Segurança Nacional quando ele foi presidente. Eu digo, um exemplo é o Joe Bolton, né, que é um cara que queria guerra na América Latina, aqui, etc. Eu não sei se ele vai levar esse mesmo tipo de gente para a sua assessoria. Isso é perigoso, uhum. Thomas. Assessoria é uma coisa muito perigosa para a presidência da República, porque são os olhos e ouvidos de um presidente para o mundo. Então, eu não sei se o Trump vai continuar se cercando, se ele ganhar, lógico. Agora, o que vem por aí é um cenário de muita incerteza. Eu acho assim, muitas coisas que o Trump quer fazer, vai ser difícil ele conseguir. Vou te dar vários exemplos, vai. Ele fala em tirar os Estados Unidos da OTAN. Porra, mais fácil falar do que fazer. O Obama, eu cito sempre esse exemplo. Obama, uma das bandeiras de campanha do Obama era fechar a prisão de Guantánamo. O Obama foi embora depois de 2 mandatos, entrou o Trump, entrou o Biden, vem outro aí, o Guantánamo está lá. Então, acho difícil. Essa história do Trump acabar com a OTAN, eu acho muito difícil. Outra coisa, o Trump falou que vai acabar com a guerra da Ucrânia. É discutível também. São duas coisas que tem que discutir. Primeiro, se a Ucrânia dura até as eleições. Essa é uma coisa. Segundo, se a hora que ele sentar na cadeira e apresentarem os verdadeiros fatos para ele, ele vai ter a mesma visão. Então, ô Thomas, o que dá para dizer com relação à eleição de Joe Biden, né, e versus Donald Trump é que vem um cenário de muita incerteza por aí. Agora, você tem que olhar uma coisa. A menina dos olhos do Trump, se ele ganhar, não vai ser a Ucrânia, vai ser Israel. E a gente não sabe como é que ele vai trabalhar. Por quê? Vou te contar uma coisa que está dando pouca repercussão no Brasil. Ontem, o Irã apreendeu um petroleiro americano com uma carga de 50 milhões de dólares em óleo, em petróleo. Eles apreenderam, a Marinha apreendeu em virtude de uma decisão da justiça iraniana, né, que algumas pessoas do Irã estão doentes em virtude das sanções, eles condenaram os Estados Unidos a pagar, como os Estados Unidos não pagou, eles foram lá e apreenderam o navio. Como é que o Trump vai lidar? Isso quase não está repercutindo no Brasil, mas na imprensa internacional, principalmente no Oriente Médio, isso está bombando. Como é que o Trump vai lidar com isso aí? Isso que a gente tem dúvida. É um presidente mais mercurial como ele, como é que ele vai lidar com isso? Então, é o que eu te falo, a gente vem em um cenário de muita incerteza por aí, eu só espero que essa incerteza não se converta em insegurança. Né? Sim, certamente. E até uma eventual reeleição do Biden
O senhor acha que o cenário vai se manter ou vai mudar? Porque ele também já está enfrentando uma série de resistências internas nos Estados Unidos quanto ao volume de ajuda, né, que tem sido enviado. O senhor acha que ele vai conseguir sustentar isso ou vai também ter alguma mudança? Olha, é difícil. Eu trabalho também, Thomas, eu tenho que apostar nos dois cavalos, né? As análises nossas Uhum, aqui, você tem que apostar, descrever todos os cenários. O Biden pode se claro. reeleger, né? Uhum, Mas ele volta com fôlego novo, claro, se reelegeu, uhum. mas é o que você colocou, né? Internamente, ele enfrenta muitos reveses, principalmente com relação à crise da Ucrânia, né? Porque os parlamentares republicanos eles não estão sendo atendidos nos seus pleitos aí, que é a segurança das fronteiras dos Estados Unidos com o México. Então, acho que o Biden vai enfrentar muita oposição nesse sentido. Agora, você tem que olhar uma coisa, né? Você não pode desprezar isso que eu vou te falar agora. Tanto Trump quanto Biden, quem quer que se eleja, quem quer que ocupe aquele cômodo da Avenida Pensilvânia 1600 em janeiro, vai enfrentar uma nova realidade geopolítica, porque esse fator de multipolaridade, essa conjuntura de multipolaridade, ela vai estar muito mais aguçada em janeiro de 2025. Como é que eles vão lidar com isso? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que quem quer que assuma a presidência dos Estados Unidos em 2025 vai enfrentar desafios muito mais complexos do que aqueles que se apresentam hoje, em março de 2024. Essa é a tendência. Sim. E, comandante, recentemente o Macron levantou ali a possibilidade, né, que a OTAN enviar soldados ali para a Ucrânia. O senhor acha que isso realmente está passando pela cabeça dele, de alguma liderança, ou foi uma fala ali meio fora de propósito? Como é que o senhor avaliou isso? Olha, Thomas, pode ser tudo, né? Pode ser bravata, pode ser tentativa dele de conseguir uma proeminência na liderança europeia, vai passando a Alemanha, pode ser um balão de ensaio também junto à opinião pública para ver como é que as pessoas reagem. Reagiu muito mal no resto da Europa, mas Uhum. pode ser que tenha um fundamento de. Eu acho que seria um desastre. Eu acho que seria um desastre para a França. Todas as intervenções francesas na Rússia acabam, com exceção da Guerra da Crimeia, elas acabaram em desastre, tá? Da Guerra da Crimeia em 1854, né? Agora, eu vejo a coisa da seguinte forma, né? É, o Macron, ele não é um presidente popular. Se ele conseguir efetivamente transformar esse pesadelo aí em realidade, enviar tropas, e houver um desastre ali na Rússia, eu temo pelo futuro da política francesa. Eu sei que tem, a gente sabe que tem tropas francesas operando no terreno. O envolvimento da Europa e da OTAN, dos países da OTAN nessa guerra é muito maior do que a opinião pública sabe, mas eu acho que foi um desastre essa fala dele. Né? Eu vou repetir a frase de um general americano em Bastogne, na ofensiva das Ardenas de 1944. Nuts, maluco, tá doido. No momento a Rússia está ocupando o quê? É 20% da Ucrânia. É, é muito difícil que a Ucrânia consiga retomar essa, esses territórios, né, comandante? Então, o que que o senhor acha que falta para que esse país chegue num acordo? A Rússia, como o senhor falou, não dá para saber o que que a Rússia quer, mas se, vamos dizer, se a Ucrânia aceitasse entregar esse território, você não acha que a guerra terminaria hoje ou tem mais algumas coisas que estão mexendo agora com a Ucrânia, como a questão de repente, da honra, né, por ter sido invadido? Você não acha que tem jeito dessa guerra terminar logo ou isso vai se estender? Então, é o seguinte, essa pergunta, se você me fizesse ela um ano atrás, ia dizer para você o seguinte: se a Ucrânia fechar um acordo, vai ter uma independência ali da região do Donbás ali e segue o jogo. Hoje a resposta já é outra. Por quê? Não vai dar para a Rússia parar no Donbás, o Thomas.
E eu Sim, vou te explicar por quê. Por causa das armas de longo alcance. Essas armas de longo alcance que foram fornecidas pela OTAN para a Ucrânia, elas são uma ameaça não só às populações do Donetsk e do Lugansk ali, mas também às populações do oeste da Rússia. Então, o que a Rússia pensa? Qual é o pensamento estratégico deles? Eu, de longe, aqui eu estou vendo isso. Eu não duvido que eles, que têm alguns dos melhores estrategistas da Europa, estejam enxergando a mesma coisa. É lógico que esses caras já viram isso. Eles vão precisar fazer uma zona tampão, né? Um cordão sanitário ali, que a gente chama de cordão, é um eufemismo, né? Para uma zona tampão, é para evitar que essas armas atinjam o Donbass e o oeste da Rússia. Como Israel faz em Golã. Eles ocuparam o Golã para evitar que a artilharia síria atingisse os vales adjacentes ali, os vales israelenses, que não está adiantando muito, né? Porque as armas hoje têm um alcance maior. Mas eu acho que esse é um problema estratégico muito sério. A guerra ela tomou uma complexidade muito grande. Então, a possibilidade dos russos precisarem correr até a margem leste do rio Dnipro, de Dnieper, né, é muito grande em virtude da necessidade de segurança. Quer dizer, qual é o problema da Ucrânia? À medida que o tempo avança, as condições de negociação ficam piores, né? Quer dizer, essa gente toda morreu à toa, porque sim. pelo que a gente está vendo, isso não tem que acabar numa negociação. Então é lamentável tudo Hum. isso, né? Foram péssimas decisões políticas aí que vão acabar levando o país a perder uma boa parte do seu território e perder a soberania na parte restante. Perfeito. Comandante, infelizmente, nosso tempo está terminando. O senhor é muito conhecido e hoje está sempre requisitado para dar entrevistas, mas quem quiser acompanhar o trabalho do senhor pode encontrá-lo onde? Quais redes sociais? É o canal Arte da Guerra no YouTube, no Telegram, no Instagram, no Facebook e no Twitter, né? A gente é mais ativo no Twitter, no Telegram e no YouTube. A gente tem análises diárias, às vezes 3, 4 vídeos por dia. E é um prazer muito grande falar para vocês, Tom. Estamos sempre à disposição aí. Perfeito, eu agradeço e espero que a gente possa bater um papo novamente sobre cenário geopolítico em breve. Muito obrigado, um Um grande abraço, abraço para comandante. vocês e para a sua audiência.